Olá, meu nome é Jussene Pizziolo, eu sou aluna de Letras Língua Portuguesa pela UFPE, na modalidade EAD. Esse vídeo está sendo desenvolvido para falar sobre o meu projeto de pesquisa, e então ele também será utilizado em 2 disciplinas, seminários de pesquisa avançadas e também TCC, com as professoras Cássia Costa e Isabela Fraga. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o tema escolhido por mim, que no caso o meu tema foi a dimensão do hábito de ler dentro e fora da escola. E esse tema traz como um problema de pesquisa principal como a prática de leitura pode fazer parte da vida dos estudantes de forma prazerosa e não como uma obrigação. Então, vamos entender um pouco sobre essas questões. Primeiramente, a escolha do tema dentro do eixo leitura se deu por conta mesmo da prática. Como eu já sou professora há 4 anos e atuo, então eu percebo claramente a diferença existente entre o aluno que tem a prática de leitura e tem um incentivo a ela dentro de casa, no âmbito familiar, como aquele que não tem. Então, a gente vê uma diferença gritante entre um aluno e outro. Nas práticas, nas metodologias utilizadas por nós, quase todas, o aluno que tem uma prática de leitura já vivenciada, ele tem uma facilidade de aprendizagem, de desenvoltura, de senso crítico, de compreensão. Ele tem uma facilidade a mais do que o aluno. Então, por aí a gente começa a perceber a complexidade que a leitura traz, mas também tudo que ela tem de benefícios para aquele que a tem como prática no âmbito educacional. Então, como eu estou falando dessas diferenças, a gente vê essas questões bem claramente entre os alunos, principalmente para quem tem um contato direto com eles. Outra coisa que eu percebo e que se torna um desafio para nós educadores é esse incentivo a essas práticas de leitura, para que essas práticas ultrapassem os limites e os muros da escola e adentrem a vida cotidiana dos alunos. O desafio principal dos professores é justamente porque esse encantamento, esse incentivo, ele não tem ocorrido no âmbito familiar, ele não tem vindo de casa, não tem vindo do meio em que os estudantes convivem, não fazem parte da cultura deles. Então, é um grande desafio a gente conseguir inserir isso no cotidiano dos alunos. Mas é um desafio que não é impossível de ser conseguido. Então, justamente, o porquê desse projeto é justamente para a gente entender e principalmente procurar saber e resolver essas questões. Outro ponto também importante que a gente também não pode deixar de lado é a questão do mundo em que os estudantes estão inseridos hoje. Eu digo mundo porque é assim. Eles nasceram, é uma nova geração, nasceram já inseridos no mundo virtual, diferente da nossa geração. Então, eles têm uma facilidade em utilizações nessas novas tecnologias, utilização de ferramentas tecnológicas, eles têm facilidade a isso. Eles têm também oportunidades diferentes da nossa, já que é um campo bem extenso e que pode trazer facilidades enormes no sentido de conseguir, através daí, extrair muitos benefícios, até porque você pode utilizar vários INs, aplicativos, sites, links, YouTube, que é com vídeos, e tudo a favor no âmbito educacional. No entanto, o que nós vemos é que isso não tem existido, justamente por conta dessa falta de orientação. Então, assim, é outro setor que nós, como educadores, temos que pensar e tentarmos resolver essa situação no sentido de como a gente tirar proveito desse mundo no qual eles estão inseridos. Até porque
chama muita atenção deles, faz com que eles percam a maior parte do tempo da vida deles num celular, e utilizando a internet e procurando coisas que muitas vezes não vão agregar valores à vida deles. Mas como é que a gente pode utilizar essas ferramentas a nosso favor? Então, assim, os objetivos, então, seriam dentro desses três setores, como eu digo. A questão do incentivo à prática de leitura, já que traz uma complexidade e é muito importante. A questão do hábito também ser trazido para o cotidiano. A questão dessa junção da leitura com o mundo no qual eles estão inseridos, no caso virtual. Então, teremos algumas abordagens como objetivos para conseguir chegar ao nosso objetivo principal, que é justamente, como eu posso dizer, o objetivo seria em si trazer esse hábito da leitura para a vida deles como algo prazeroso, certo? Então a gente precisa descobrir também algumas coisas que têm causado ao contrário, como por exemplo, quais as metodologias têm sido inadequadas, no caso de muitas vezes até produzir uma repulsa no aluno e ele não tomar o gosto pela leitura. Então, existem metodologias que têm feito isso, a gente precisa compreender também. Precisamos pesquisar e precisamos ver direitinho em relação aos livros que estão sendo utilizados, os paradidáticos e os didáticos, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais, já que essa fase é uma fase onde a gente tem uma maior facilidade de inserir dentro da consciência, vamos assim dizer, do nosso aluno, já que ele está mais aberto ao encantamento, a tudo aquilo que for trazido para ele. Justamente porque ele está numa fase de formação, então tudo que for dito e que for feito de maneira responsável e também de uma forma agradável, claro, ele vai ser absorvido de uma melhor forma. Então, a fase inicial, a fase dos anos iniciais, é uma fase de encantamento, é uma fase onde a criança está aberta para tudo isso. Então, é muito mais fácil inserir a prática de leitura nesses anos. Então, é importante a gente investigar os livros didáticos e os paradidáticos que estão sendo utilizados. Então, essas investigações, essas pesquisas, elas serão feitas através da internet. Sim, será uma abordagem dialética com um procedimento comparativo, onde a pesquisa vai ser mais bibliográfica. Então, a gente vai pesquisar temas de leituras, ferramentas tecnológicas utilizadas, o contexto escolar, se está inserido ou não, as novas metodologias utilizadas e principalmente esses livros que estão sendo utilizados atualmente. Qual a abordagem que eles trazem? Será que está voltada para essa realidade virtual do aluno, dos estudantes? Será que está voltado para tudo que ele está inserido? Então, essa pesquisa vai ser feita também, apesar de ser pela internet, mas a gente consegue muitos comparativos, muitas estatísticas, muitas outras pesquisas também já feitas nesse âmbito, porque nós vemos que muitos linguistas já têm falado sobre isso, muitas pesquisas têm existido, mas até que ponto isso tem ficado somente no papel? Então, o objetivo principal é fazer a diferença, que chegue à sala de aula realmente algo positivo nesse sentido, e principalmente que a gente possa entender essa necessidade tão primordial que muitas vezes é deixada de lado. A gente acha não muito importante
e ver a leitura apenas como um ato de decodificação, vamos assim dizer, onde o aluno tem que estar apto e tem que ter a habilidade de compreender, de interpretar. Mas isso vai bem mais além. Então, é justamente essa complexidade que a leitura traz, que exige conhecimentos prévios e traz essa importância, ela vem da vida escolar como fora dela também, que envolve não só o ato de ler e interpretar, como eu já disse. É uma questão também, é uma prática que a gente observa que alarga o conhecimento, tanto linguístico, cultural, amplia as habilidades cognitivas, as habilidades também de desenvolvimento de senso crítico, a questão da segurança em relação ao mundo, porque a criança, o jovem que tem essa prática, ele traz uma segurança dentro de si, porque ele tem um conhecimento maior. Sim, porque conforme ele tem essa prática da leitura e ele vai lendo, ele vai desenvolvendo de forma natural e eficaz muitas habilidades e as suas competências elas ficam mais evidenciadas. E por aí a gente vê que a desenvoltura de um aluno que tem a prática da leitura é diferente. Até na participatividade dentro de sala de aula existe uma diferença muito grande. Então, por isso eu acho tão importante a pesquisa ser feita em cima disso, do ato de ler, da prática de leitura na vida cotidiana e principalmente de uma forma prazerosa. Por quê? Quando passa a ser uma obrigação ou algo que é imposto, com certeza não vai fazer parte da vida. E é algo possível. Eu sempre dou meu exemplo pelo fato de eu ter escolhido o curso de letras, de eu ter escolhido seguir essa profissão por conta de uma professora, que ela sabia encantar. Ela sabia repassar essa questão da leitura, a questão dos autores. Então, ela fazia com que a aula não fosse monótona. Ela fazia através da metodologia dela que o aluno tivesse um encantamento por aquilo que ela fazia. Claro que eu sei que seria uma utopia. Nem todos os professores teriam a mesma desenvoltura, a mesma prática, a mesma metodologia, mas me faz acreditar que é possível. E justamente por ver a diferença dos alunos que têm essa prática, eu acho importante desenvolver esse projeto nesse sentido. Então, eu espero atingir o objetivo de fazer a diferença realmente nas práticas em sala de aula e trazer tudo que a leitura em si, que o eixo da leitura em si possa trazer de benefícios. Então, a abordagem vai ser dialética, o procedimento comparativo. Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica mais concentrada mesmo na internet, em cima dos livros didáticos e paradidáticos. E a gente vai pesquisar como está sendo o contexto escolar, novas metodologias.